estou aproveitando para que esse momento, juntos aqui, ele seja também um momento de oração e um tempo pastoral. A semana passada eu estive reunido com os oficiais da igreja por conta de uma preocupação, inclusive citada na mensagem de hoje. Nós estamos passando em nosso país um momento de crise sem igual, sem precedentes aqui em nossa nação. Nós temos sentido, todos nós, no nosso dia a dia, a dificuldade que é viver em um país em crise. Como pastor, e os oficiais também compartilharam da mesma percepção, como pastor eu percebo, de certa forma, mais ampla essa dificuldade, pelo acesso que temos a irmãos que, por conta da crise, têm passado dificuldades muito pontuais. Em nossa igreja, chegamos a listar cerca de 12 famílias em que não tem o sustento mensal. Pais de famílias que perderam o emprego nesse último ano, às vezes os dois trabalhando, ambos perderam o emprego, e chegamos em um ponto, até mesmo como comunidade, em que precisamos pensar em estratégias de caminhada. E pensando e orando em casa, fiquei lembrando de um período difícil que a igreja passou na época apostólica, principalmente a igreja da Judéia. E percorri meus olhos naqueles textos para olhar a estratégia que foi usada em período de crise. E eu gostaria de discorrer com os irmãos sobre isso. E eu quero fazer de forma de classe. Qualquer contribuição, qualquer opinião, qualquer pergunta, o querido pode se levantar e fazer a pergunta, cada um por sua ordem. Tá bom? Vou pedir a Flávia que coloque aqui também. Hoje eu estou seguindo o pregador. Vou aqui para nossos slides. Pode passar já para o texto, que eu quero convidá-los a abrir o texto de Atos, capítulo 11. Volta um pouco. Não, é o seguinte, pula 2, mais uma, agora. Esse é o texto base que eu quero me utilizar, depois a gente volta tudo, Flávio, lá para o começo. Aqueles que precisam sair, fiquem à vontade. Até porque esse momento é um momento, eu gostaria que fosse um momento muito interno. Mesmo que os visitantes podem ficar, mas eu gostaria que fosse uma reunião de casa, quando nós vamos falar agora sobre nossos problemas, nossas dificuldades enquanto família. E aí eu vou até descer aqui para pertinho, porque eu quero como que estivesse falando aos ouvidos. Não sei se todos conseguem me ver daqui. Eu prefiro falar aqui, como se fosse uma conversa nossa familiar, em um culto doméstico. Obrigado. Paulo, na época em que, logo depois da sua conversão, pouco tempo depois, foi resgatado em Tarso por Barnabé, por conta de uma igreja gentílica que havia surgido na cidade de Antioquia. Aquele momento, Antioquia da Síria, aquele momento, Judá e toda a Judéia, não só Judá, mas toda aquela região, passou a ter um problema grave de seca e de perdas. Somado a isso, houve a coincidência de um ano sabático judaico, o que fez com que, além da dificuldade da plantação por conta da seca, os judeus não se movessem na agricultura em nada. Ora, tendo percebido isso, a igreja de Antioquia levantou uma oferta para aqueles irmãos. Atos 11, versículos 29 e 30, vai descrever
essa decisão. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Se o irmão olhar o contexto anterior, vai perceber que Barnabé, sendo chamado para cuidar da igreja de Antioquia, percebendo o crescimento daquela igreja, foi buscar Paulo em Tarso, para ele servir como que parte da sua equipe pastoral. E aí os irmãos lembram, capítulo 13, 2 capítulos depois, que já havia um número grande de líderes, e que Barnabé e Saulo saíram depois para uma viagem, para a primeira viagem missionária. Ora, esse momento de crise foi anterior às viagens que o apóstolo Paulo fez. A crise na Judéia se estendeu, alguns historiadores falam, por cerca de 8 a 10 anos. Oramos para que isso não ocorra em nossa nação, que rapidamente possamos sair do momento em que estamos. Mas o fato é que ela já está se estendendo o suficiente para começarmos a ter dificuldades. Eu quero basear uma proposta, saindo dos oficiais para a igreja, baseado nas escrituras, em princípios dela, e também na estratégia paulina de alcance àqueles a quem havia necessidade de experimentar socorro nos tempos de crise. Aí, por favor, Flávio, volte lá para a primeira tela. 2 princípios que eu quero colocar para os irmãos. Nem vou me demorar nele, foi assunto da mensagem que preguei na semana passada, quando o Senhor trouxe para nós um novo mandamento. E eu destaquei a expressão novo mandamento, lembrando que amar o próximo como a si mesmo era um mandamento veterotestamentário. Citei texto de Deuteronômio e de Levíticos, dizendo que aquele mandamento já existia desde a época dos patriarcas. Mas agora Jesus se dirige aos seus, à sua igreja, ao seu povo, e fala, é um novo mandamento. E ele acrescenta uma frase, uma expressão. Quem lembra? Assim como eu vos amei. Era um outro paradigma. Era um outro padrão de amor não conhecido no Antigo Testamento. Por isso que ele chama de novo. Porque tem como base a sua própria atitude, a sua própria ação. Esse era um novo mandamento, mesmo que baseado na ordem do Antigo Testamento, mas tendo como um paradigma a ação de Jesus Cristo, que se sacrificou para nos resgatar para o Pai. O segundo princípio está em Atos capítulo 2, eu só destaquei o versículo 44, eu vou só citar o contexto de Atos capítulo 2. Atos 2 começa a surgir uma igreja, uma nova igreja. Os irmãos lembram que logo depois da pregação de Pedro, um grupo de pessoas se agregam à comunidade cristã da cidade de Jerusalém. Quem lembram quantos? Oi? Alguém acertou aqui? Eu estou querendo falar para ninguém dormir, porque está feito a semana passada. Os diáconos não acenderam a luz, o ar-condicionado está forte, eu estou falando fraquinho, daqui a pouco um puxa um ronco. Então, eu quero que alguém participe aí. Depois da pregação de Pedro, quantos se converteram? 3.000. Quem lembra quantos cristãos eram antes daquele momento que a gente conhece como momento de Pentecostes? Quem lembra quantos eram? Quase 120, ou cerca de 120 pessoas. Atos 1,15 vai dizer isso. Naquele momento, esses quase 3.000 representavam uma comunidade heterogênea, alguns com posse e outros órfãos, viúvas e pobres. E o texto em destaque, no final do capítulo 2, vai dizer que o tipo de vida da comunidade se tornou tão cúmplice, tão
de entender o que significa esse amor de doação revelado em Jesus como novo mandamento, que eles não tinham qualquer pudor material. Eles vendiam propriedades para poder suprir, se assim fosse necessário, suprir a necessidade que outros irmãos teriam. E Atos 2,44 vai dizer que eles tinham tanta cumplicidade. A expressão que aparece é que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é a expressão. E eu sei que os irmãos conhecem esse texto de Atos capítulo 2. Também não quero me demorar nele. Estou usando só como base de princípios o exemplo de Jesus e a prática da igreja primitiva, no início dela, no seu surgimento. Compreenderam o que significava uma caminhada cristã a ponto da cumplicidade os tornar sensíveis suficiente para dividir as suas posses com aqueles que estavam passando dificuldade. Pode passar para mim, Flávio. Falei sobre essa crise na Judéia, já li o texto de Atos 11, 27 e 28. Aquele texto, o texto de Atos, esse texto de Atos 11 vai dizer que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se, um deles, que tinha por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos tempos de Cláudio César. E aí o texto de Lucas está se referindo ao imperador romano que substituiu Calígula. Nós já ouvimos na história falar sobre o imperador Calígula e toda a loucura dele. Esse foi um tempo em que o Império Romano perdeu o controle administrativo das províncias, perdeu a sua capacidade de comunicação com os exércitos, e por isso não só a região da Judéia, mas outras regiões passaram a ter problemas administrativos e estruturais grandes. Mas na Judéia, na época de Tibério César, ou Cláudio César, e aí eu coloquei a data, ele reinou entre 41 a 54, então dá para a gente perceber bem que foi na época em que o apóstolo Paulo esteve ministrando em suas viagens. Aliás, antes disso, até no período de Antioquia, houve essa grande fome ali na região de Judá, e não só em Judá. A outra tela vai mostrar um documento de Suetônio, que ele vai dizer, vai só pontuar um momento histórico interessante, em que houve um movimento popular, parece um tipo passeata desses de reforma que há aqui no Brasil. Ele diz: como escasseasse o trigo após vários anos de esterilidade, depois corrija aí, ele, Cláudio, se referindo ao imperador, foi um dia arrostado pela multidão no meio do fórum e viu-se tão coberto de injúrias quanto de migalhas de pão, que nem pôde, senão a muito custo, ganhar o seu palácio por uma porta de trás. Ou seja, a história mostra um momento de insatisfação popular contra o imperador, que ele, indo para o fórum, foi abordado pela população aos gritos, e como ocorre às vezes, gente que joga ovo podre ou tomate, por conta da escassez do trigo, a população jogava migalhas de pão no imperador, pedindo a atitude do imperador César. Esse era um momento em que a igreja da Judéia estava passando. E é certo que, com todo o cuidado que Deus tem por nós, toda a sua assistência ao seu povo, Ele usa dos seus instrumentos para esse suprimento. E Ele resolveu usar a igreja como demonstração de um novo amor conhecido em Cristo Jesus. Pode passar, por favor. Essa crise
aconteceu e essa região atravessou uma crise maior por conta do ano sabático, que para os judeus era algo legal, eles não podiam plantar durante um ano inteiro, para dar descanso na terra, e esse ano sabático caiu exatamente nesse período de dificuldade no ano 48. Pode passar. Só uma curiosidade para entender a situação da Judéia naquele período. E aí lemos que 29 e 30, que a igreja de Antioquia resolveu mandar para a região da Judéia. E aí eu quero destacar algumas expressões que vou reforçar à frente. Cada um conforme o que pudesse. Quero destacar a palavra socorro. E eles fizeram com efeito, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Desse texto, alguns princípios práticos nós vamos tirar no final do nosso estudo como proposta para a igreja. Só quero destacar que a igreja de Antioquia, na qual estavam reunidos irmãos que receberam, como os irmãos sabem, nesse texto descreve isso, o nome de cristãos pela primeira vez, como aqueles que viveram a vida de Cristo, eles inauguraram a prática de uma estratégia apostólica de socorro, é a palavra que aparece ali. Mas volto a destacar para os irmãos gravarem bem as expressões, que eles, conforme o que pudessem, levantaram ofertas que chamaram de socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, e eles fizeram enviando não às pessoas, mas enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Pode passar. Além de Antioquia, a gente percebe na carta que Paulo escreve aos Coríntios, posteriormente, porque essa dificuldade persistiu, como eu falei, em torno de 8 a 10 anos. Posteriormente, Paulo escreve aos Coríntios, falando de uma oferta que eles deveriam levantar para a igreja da Judéia. Ele diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. A Galácia era uma região que foi atingida pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Se você der uma olhada ali nos capítulos 13 e 14, vai perceber que algumas igrejas foram plantadas ali na região da Galácia, às quais Paulo escreve a epístola aos Gálatas. Derbe, Listra, Icônio, são igrejas daquela região, entre outras. Ele vai escrever dizendo que eles deveriam levantar ali em Corinto uma oferta da mesma forma que estava sendo levantada por ordem dele, por orientação dele, em todas as igrejas da Galácia. Veja que Antioquia já tinha levantado essa oferta. E ele diz: como deve ser feito? No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Novamente a expressão aparece, semelhante à anterior, que fala naquilo que puder. Aqui ele fala conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Isso o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Corinto. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Então veja que não somente a igreja de Antioquia, mas a estratégia de levantar ofertas com o alvo de socorrer irmãos que estavam em crise na Judéia, passou a ser uma prática das igrejas plantadas naquela época. As igrejas da Galácia, a igreja de Corinto, além da igreja de Antioquia. Pode passar mais uma, porque Paulo, escrevendo agora na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai incluir também as igrejas da Macedônia, ou seja, Tessalônica, Berea, a de Atenas, que eu citei,
que pega a região da Macedônia e Acaia. Veja o que ele diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que acrescentássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Ou seja, o que Paulo estava falando à igreja de Corinto, que ficava na região abaixo da Macedônia, que era Acaia, os irmãos da Macedônia, além de Antioquia, além da Galácia, têm levantado essas ofertas. E eles, passando por toda a dificuldade que passam, porque se os irmãos lembram, dei uma leitura depois, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e vão perceber que aquela igreja passou por uma perseguição severa. Ele fala, mesmo sendo tão perseguidos, mesmo sendo limitados e pobres, levantaram com alegria ofertas para os irmãos da Judeia. Aliás, eles pediram para participar desta graça. Pois não. É que eles deram não somente uma oferta de acordo com as suas posses, mas ele fala, eu testifico disto acima de suas posses. Isso. Eles tinham sua limitação, mas falaram, estabeleceram um alvo, cada um para si. Claro que a base era aquilo que eles poderiam, mas eles resolveram dar acima do que teoricamente poderiam para socorrer os irmãos da Judeia, porque consideravam isso uma graça. Pode passar. Eu poderia listar aqui e falar sobre cada princípio deste, mas a hora já está adiantada e eu não quero me demorar. Só vou citá-los. Se você tiver com 2 Coríntios capítulo 8 aberto, porque só coloquei 8 e 9, porque eu imaginei, eu vou falar demais sobre o assunto. Então deixa eu só pegar princípios no capítulo 8. Mas quero desafiá-los a olharem o capítulo 9, porque nessa segunda carta, Paulo se utiliza de 2 capítulos para falar sobre esse assunto. Sobre o cuidado e o socorro que a igreja de Corinto, da Acaia, deveria ter aos que estavam sofrendo em crise na Judeia, para que eles se juntassem aos irmãos da Macedônia, da Acaia e de Antioquia, além de outros que imagino que ele nem citou. Eu coloquei 6 princípios, só vou citá-los. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, vai ajudar você a entender. Aliás, quando eu citar, eu vou pedir para alguém ler. Veja, primeiro princípio, tá ali esse princípio aparece nos versículos 1 e 4, com a utilização da palavra graça, que eu já citei, dizendo que esse tipo de participação é um privilégio. Edilson estava falando de refugiados hoje no mundo inteiro. E quantos milhões são hoje? Ele citou uma estatística de 2015, pode duplicar essa estatística do ano passado para esse ano. E nós temos o privilégio hoje, em nossa crise, de ainda poder ter alguma remuneração e caminhar como comunidade, tendo recurso, para poder socorrer a irmãos que estão tendo dificuldade de tê-los. Então, um primeiro princípio tirado dessa orientação de Paulo é que poder participar do socorro a um irmão é um privilégio, uma graça que o Senhor nos concede. Quem pode ler esses 2 versículos, 1 e 4, bem alto? A graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade.
Pode ir até o 4 então, irmão. Porque dois testemunhos de que segundo as suas posses e ainda acima das suas posses deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Obrigado, querido. Veja que no versículo 1, o apóstolo Paulo fala que os irmãos da Macedônia estavam tendo a graça de participarem da ajuda, do socorro aos irmãos da Judéia. E no versículo 4 fala que eles pediam ao apóstolo Paulo para fazer isso, considerando que essa participação estava sendo para eles um privilégio. Por isso talvez que eles tenham dado por essa consciência, além do que eles, humanamente falando, poderiam ofertar. Segundo princípio, aí eu já falei sobre ele, a generosidade em meio à limitação. Os versículos 2 e 3 já foram lidos pelo irmão, de que eles tinham tribulação, dificuldade, limitação. Mesmo assim, eles consideraram a possibilidade de participar e consideraram como privilégio. Por isso contribuíram. Versículo 5, quem pode ler? Rapaz, isso é de arrepiar. Isso é igreja. Isso é amar ao próximo baseado no novo nascimento que alcançamos em Cristo, por conta de um mandamento de ter o amor como Ele amou. O apóstolo Paulo está falando sobre uma consagração monetária. Mas aqui no versículo 5, ele fala, eles não consagraram somente monetariamente. É como se Paulo tivesse testificando que alguns chegaram perto dele dizendo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso trabalhar? Como eu posso ajudar? Tipo o Pedro, não tenho ouro nem prata, mas aonde eu posso contribuir? Eles se entregaram, se voluntariaram para suprir as necessidades dos irmãos de Judá. Isso para mim era um testemunho claro de que aqueles irmãos de Corinto, por toda a dificuldade espiritual que tinham a sensibilidade do mover do Espírito em suas vidas. Havia esperança para a igreja de Corinto, sim. Eles não só estavam preocupados em suprir monetariamente, como falaram para Paulo, pode contar comigo no que precisar. Eles se doaram pessoalmente e voluntariamente. Quarto princípio, não por obrigação, mas por reconhecimento espiritual. O apóstolo Paulo vai dar testemunho disso aí. 8 e 9, quem pode ler para mim? Veja que Paulo está falando, olha, eu não gostaria que vocês dessem essa oferta para socorrer os irmãos da Judéia por obrigação, porque eu, como apóstolo, estou aqui dando uma orientação ou uma ordem. O que eu queria é que vocês reconhecessem que o que vocês têm, não só materialmente, mas espiritualmente, procede do Senhor. O quanto o próprio Senhor Jesus deu exemplo, sendo ele rico, se humilhou. Aí o apóstolo Paulo vai escrever isso quando escreve aos Filipenses, capítulo 2. Se humilhou, se esvaziando, se tornando pobre, para abençoar e para conquistar vocês. Gosto muito das abordagens do apóstolo Paulo. Ele é muito interessante em suas abordagens. Quando você lê a epístola dele, a Filemon, que era um homem de posse, da cidade de Colossos, ele escreve intercedendo por um escravo. Lembram da carta de Paulo a Filemon? Se você não estudou essa carta, deveria estudar. É lindíssima. Ele intercede por um escravo fujão, chamado Onésimo.
Esse escravo sai lá de Colossos, fugido de Filemon, e vai para Roma, para se esconder na multidão. Só que ele, de alguma forma, tem contato com o apóstolo Paulo, a gente não sabe como. Talvez o apóstolo Paulo, Onésimo, tinha sido levado para alguma audiência, porque foi identificado como escravo, é tudo suposição, e numa audiência do apóstolo Paulo, eles teriam se encontrado e Paulo anunciou a Cristo. Resumindo, ele se converte, e Paulo agora está mandando o escravo, e é interessante, de volta para Filemon. É interessante que a palavra onésimo significa útil. Aí Paulo faz um jogo de palavras dizendo que ele era inútil, agora sim ele era onésimo. Agora sim, depois de convertido, ele seria útil para Filemon. Ele disse, mas Filemon, não o receba como antes. Receba mais do que um escravo, receba agora um irmão em Cristo. E se ele te deve alguma coisa, e devia dever, que o escravo talvez para fugir, não ia fugir com o bolso vazio, deve ter levado de Filemon alguma coisa para a viagem, para se manter. O apóstolo Paulo diz, bota isso na minha conta. Eu te pagarei, e escrevo isso de próprio punho. E eu falei isso há algum tempo atrás, não, foi na aula que eu dei no seminário. Escrevo de próprio punho, eu pagarei. Aí ele, como que abrindo parênteses, ele fala, mas se lembre que você se deve a mim. E fecha parênteses. Porque ele está dizendo, olha, só lembre uma coisa, bota na minha conta. Agora lembra que a tua vida tu deve a mim, porque eu te preguei o evangelho. Você conheceu a Cristo e está tendo salvação, porque eu dediquei tempo para te evangelizar. É como se ele dissesse, não, Filemon, eu devo ter um pouquinho de crédito aí na minha conta, então abate a dívida de Onésimo no crédito que eu tenho. Isso é interessante. Será que a gente tem disponibilidade de abrir mão de crédito para abençoar o outro? Abrir mão do que a gente tem, entre aspas, na poupança, para fazer com que o outro seja recebido bem? Alguém ia falar e eu cortei. Não? Ok. Esse é um princípio interessante. O reconhecimento de que nós não éramos nada e o Senhor nos trouxe para sermos filhos, e ouvimos isso na mensagem logo no início da nossa manhã. Diante de tudo que foi criado, nós somos menos do que um pó da terra, mesmo que o Senhor nos fez imagem e semelhança diante da criação do universo. Cada um na sua individualidade não representa nada em termos de tamanho, mas o Senhor nos fez sua imagem e semelhança e nos dotou da sua natureza, diz Pedro. Ora, esse reconhecimento faz com que o nosso coração deveria estar sempre disponível à sua orientação e aos seus mandamentos. Quinto princípio, para quem ia falar pouco, estou falando muito. Versículos 10 e 11 do capítulo 8, vai falar sobre que tipo de suprimento. Quem pode ler para mim? 8 e 9. Não, perdão, 10 e 11 desse capítulo. O que eu estou colocando aí é um princípio de tempo. Porque o apóstolo Paulo vai citar aí nesses 2 versículos que já tinha retirado uma oferta, já tinha recebido uma oferta dos irmãos de Corinto um ano antes. E agora, um ano depois, estava passando para pegar uma outra coleta para suprir os irmãos da Judéia. Então, por isso que eu coloquei ali suprimento enquanto esse suprimento for necessário. Se é por um ano. São 8 anos, 8 anos. Em termos de Brasil, espero que não ocorra isso. Na Judéia foi assim. E a igreja, não só de Corinto, mas as outras, foram orientadas para fazer levantamento de ofertas para socorrer os irmãos da Judéia enquanto eles precisavam dessa ajuda. E aí os versículos 12 a 15 daquele capítulo, o irmão vai perceber que o que ocorria era uma divisão do que as pessoas possuíam, dentro das suas próprias posses, diz o apóstolo Paulo.
E aí ele vai citar que os irmãos da Macedônia faziam até além daquilo que eles podiam. Quem pode ler, aí eu lhe dou a palavra. 12 a 15. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Queridos, eu nem estou pedindo o que ocorreu na Macedônia, conforme Priscila falou, que os irmãos estejam dando além do que podem, não. Eu vou tentar resumir o que Paulo está falando. Esse período, vocês aí em Corinto estão tendo, e estão tendo em abundância. Eu não estou querendo que vocês retirem aquilo que vai ser peso para vocês, mas dividam aquilo que o Senhor está dando além do necessário, para suprir aos irmãos que estão sem o necessário. Porque se a história se inverter, e eles estiverem além do necessário, e venha a ocorrer falta, necessidade com vocês, eles pratiquem a mesma coisa. É exatamente o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Ele está falando, não quero que vocês deem por obrigação, ou contribuam para o socorro da Judéia, para vocês passarem dificuldades também. Não é isso que Paulo estava pedindo. Mas não deixe de participar, se o Senhor está ali abençoando na parte material. É o que Paulo está querendo dizer com esse texto. É dividir o que você está recebendo. Sendo assim, lá vem a proposta. Pode passar, por favor. O que devemos fazer se estamos num período de dificuldades, de irmãos que estão com dificuldade de pagar aluguel? Os oficiais, nós recebemos pessoas que estavam da igreja, perto de ser despejada da própria moradia, e os irmãos não sabem disso, e nem vão saber quem é. Pessoas que não têm como pagar a luz, ou mesmo se alimentar, dentro da nossa comunidade. O que é que nós vamos fazer, queridos? Seguir a estratégia paulina, ou a estratégia apostólica. Como igreja, não podemos ficar sentados aqui, enquanto o Senhor mantém nossos empregos, enquanto nós temos além do necessário, e não vamos fazer absolutamente nada. Não tem como fazer isso. Não tem. Sob pena de não entendermos ou não cumprirmos um novo mandamento, que é amar o próximo como Jesus nos amou. E aí tem entrega pessoal, tem sacrifício, e eu poderia ainda listar outros princípios baseados no amor de Jesus. Não podemos. Não estou aqui dando nenhuma ordem. O apóstolo Paulo não fez, quanto mais Sérgio Vitalino. Mas o que os oficiais reunidos entenderam é que nós podemos conceder à igreja a graça, o privilégio de socorrer os santos que estão passando por lutas nesse período de crise no nosso país. Esse é o nosso propósito. Lhe dá a oportunidade de fazer isso. Não foi um irmão apenas que me procurou dizendo, pastor, como é que a gente pode ajudar esses irmãos? Não foi um só. E aqui a gente está abrindo agora para a comunidade. O Flávio está lá gravando esse estudo, porque eu sabia que teríamos uma assistência menor. E o que eu vou pedir aos membros da igreja, que visitem depois o nosso site, para entender a proposta, que eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou usar 1 hora para explicar um projeto de novo para os irmãos. Nós estamos startando esse projeto, que estamos chamando de Socorro, ou resumidamente, SOS, para que nós como igreja possamos suprir a necessidade daqueles que estão passando por esse período, sendo atingidos de forma pessoal e familiar por essa crise. Ora, se nós estamos ainda mantendo nosso emprego, a gente podemos e devemos
retirar parte do que recebemos para socorrer os irmãos que estão tendo dificuldade nessa crise. Essa é a proposta, não é só conselho, a reunião foi equipe pastoral, presbíteros e diáconos da igreja. Como será feito isso? Como é que vai ser aplicados os princípios que estudamos agora? Olhando a estratégia neotestamentária do apóstolo Paulo aplicada às igrejas da época, que eu expus aqui, aplicando princípios institucionais e constitucional, ou seja, serão, como na orientação, não esqueci não, vou lhe dar a palavra, vamos trazer a oportunidade dos irmãos, que essas ofertas serão centralizadas na tesouraria. A expressão utilizada por Paulo lá na igreja de Antioquia é que anciãos foram os que receberam lá em Jerusalém a doação dos irmãos de Antioquia. E aí eles supriam as necessidades dos irmãos ali de Jerusalém, de acordo com o que identificassem. Sendo assim, a nossa Constituição, no seu artigo 53, quando descreve as prerrogativas, as atividades da junta diaconal, entre elas, a letra A diz: sobre a dedicação dos diáconos, ela vai dizer que cabe a eles a arrecadação de ofertas para fins piedosos. Ora, sendo assim, o conselho entendeu que esse caminho teria que passar pela junta diaconal, é um ministério deles. Então, qual será o processo? Voluntariamente, de acordo com suas posses. Eu gosto dessa expressão, pensando no que o Senhor tem dado, porque o Senhor tem dado de forma diferente para nós, não é verdade? E quando ele fala de acordo com suas posses, eu estou pensando em percentual, assim como é o dízimo, como foi estabelecido no Antigo Testamento. Aí claro que o dízimo não mexemos, porque nem pertence a gente, pertence ao Senhor. Então não fale aí, não pense assim, não, então eu vou pensar em 2%. Eu abato, vou dar 8% e dou. Aí você não está contribuindo, aliás, está puxando a condenação, não é verdade? Se você é fiel ao dízimo e não tem como pensar numa oferta, porque isso já ultrapassaria as suas posses, sua condição, só faça aquilo que você tem que fazer. O dízimo pertence ao Senhor. Mas se você fala, eu tenho como ir mais, estabeleça o seu alvo de percentual em cima do que você recebe. 1%, 2%, 5%, 10%, é com você e Deus. E eu não tenho problema de tratar de assuntos monetários, mesmo em meio à história de igrejas aí fora, que tratam de forma errada isso, porque a gente está usando o respaldo da palavra. E estamos deixando bem claro o caminho que a sua oferta vai fazer. Não passa na mão de ninguém, a não ser do tesoureiro, da tesouraria, porque é uma comissão. O tesoureiro não recolhe nem conta o dinheiro sozinho. Há uma comissão da junta diaconal, junto com ele, cada domingo. Passa por essa comissão e vai para um fundo específico para o SOS. O SOS vai ser administrado pela junta diaconal. Um membro, quando tiver dificuldade, vai preparar um documento dizendo: irmãos, é preciso de um SOS. A junta diaconal vai contactar, vai ali perto, vai ver a necessidade. Se for vital, ela vai suprir de acordo com o que temos também em caixa. Entende como vai ser? Diga, irmão. Talvez tenha até passado da sua pergunta, né? Fica à vontade. Pois não. Judaica. Certo. Perfeito. Ele ficava descansando. Perfeito. Nós hoje sabemos que pode ser que fazemos isso ainda, porém de formas alternativas. É o mesmo solo, que se não passou a ser acabado. A minha pergunta é a seguinte: os cristãos da época, talvez por não ficaram nem perto disso, dessa prática religiosa. Perfeito. Que
Então, mas veja que mesmo em meio à crise, eles foram fiéis. Esse é um ponto interessante que o irmão está perguntando. É como se alguém me perguntasse, pastor, a coisa está apertada, eu tô livre de dar o dízimo, por exemplo. Não, então, se aplica a mesma coisa no terreno, é isso que eu vou explicar, lá na propriedade rural. Primeiro eu vou falar, irmão, não me pergunte, que o dízimo não é direcionado a mim nem à igreja. O dízimo é um relacionamento seu com Deus. Eu quero dizer, eu como pastor não tenho a menor ideia de quem é dizimista ou não na igreja. Porque minha ação pastoral independe disso. O dízimo é um relacionamento do que contribui, daquele que oferta com Deus. Simplesmente assim. E se alguém me pergunta, seria essa mesma pergunta, ora, ele não estaria livre, não poderia então se utilizar se a terra tivesse boa? Era a lei do Senhor. E a proposta do dízimo sempre prova de mim se eu não vou suprir. Em Israel, em um tempo de crise, eles cumpriram um ano sabático confiando em Deus. Assim como em tempo de crise, a fidelidade a Deus na consagração dos dízimos também deveria ser prática nossa. Ok, veja. Perfeito. Veja, aí a gente vai entrar em regras de hermenêutica. Mesmo que não a lei teoricamente tenha sido cumprida em Cristo, ela não foi revogada e ela joga princípios para nós, assim como é o dia do Senhor ou sábado. Além de cristão, o convertido também era judeu e ele deveria cumprir uma prática judaica. Por isso que também um cristão deveria guardar a sua terra no ano sabático e deveria dizimar. Só tem mais um irmão ali que já me pediu a palavra, eu só vou ceder a ele, porque o nosso tempo já passou, tá certo? E eu não pude cumprir a promessa de falar pouco. Eu não acredito em pastor quando ele fala eu vou falar pouco. Diga, irmão. Seja bem-vindo. Perfeito, obrigado, irmão. Está lembrando do testemunho de Barnabé e na sua doação. Veja, é um assunto que mexe muito com a gente. Pois não, aí Silas, eu te dou também a palavra. Perfeito. Está falando sobre cesta básica. O meu pedido é, toda essa abordagem do que você pode participar
Se for monetariamente, como a gente vai fazer, via tesouraria, centralizando nela. Se você tem outra forma de doação, às vezes vai fazer sua compra, como você está falando, e resolve comprar algo a mais, pode trazer para a junta diaconal, mas ouça primeiro quais são as necessidades, tá bom? Aí qualquer diácono pode ajudar. Diga, Silas. Aí eu encerro. Não, ele estava citando o exemplo, desculpa, devia ter dado o microfone a ele. Ele estava citando o exemplo de Barnabé, que se doou, que Barnabé era um exemplo, citou até um cântico que nós conhecemos, né, ali naquele período de Paulo, como Barnabé era um homem entregue, consagrado, e pensando sempre, não só no que somos, mas quando a gente age, no que nós queremos ser. Essa foi nessa linha a palavra dele. Ok? Podemos orar. Fica lançado aqui então, fica lançado o projeto, baseado na prática neotestamentária. A partir da noite, a gente vai começar a recolher uma oferta alçada, hoje com um prazo definido pelos oficiais de até dezembro, e aí os oficiais vão reavaliar a situação e a necessidade da igreja, e aí continua com o projeto ou não. Mas a gente está aplicando um projeto que vai de hoje até dezembro. Diga, Marcelo. Perfeito. Perfeito. No envelope, o valor tem que estar SOS, e a gente sempre vai orientar isso, e o valor designado para esse fim ali. Isso, se quiser dar agora, quando terminar, o diácono já está se antecipando. Você pode fazer gasofilácio, pega o envelope, escreve SOS e coloca esse valor no gasofilácio. Pedido, não entreguem esse valor na mão dos diáconos. Não é porque a gente não confia neles, não. Ou na mão de qualquer pastor de presbítero. É só porque a gente quer fazer um caminho bem conhecido pelos irmãos. Bem claro, bem explícito, vai para a tesouraria, vai ser registrado e sair para esse fim, ok? Para que o caminho seja assim. A não ser, como ele falou, um mantimento ou alguma coisa que queira participar, como vimos no texto, voluntariamente, procura a junta diaconal, eles vão estar orientando como pode ser essa prática, tá certo? Vou chamar o seminarista Hércules. É que vai cansando a mente, vem cá orar, Hércules. Hércules o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, havia uns deuses assim, Hércules, Apolo. Ele vai orar, não só intercedendo por aqueles que estão passando, Hércules, por tempo difícil na crise do nosso país, mas pela igreja, que perceba a oportunidade de ser igreja, de dividir o que tem, de revelar o amor do Senhor. Seja bem-vindo, você e Flavinha. Flavinha, Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, terminar com essa oração. Qualquer dúvida, pode me perguntar, ou a qualquer diácono, ou a qualquer presbítero, que foi uma decisão em conjunto, todos estão instruídos a respeito dessa prática, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por todo privilégio que a gente tem tido de refletir na Tua palavra, Deus, de escutar, de ouvir a Tua voz diariamente, Deus. Muito obrigado porque em tempos de crise, Paizinho, a gente pode se segurar na verdade de que Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor, Deus provedor, Pai. Muito obrigado porque em meio a tanta confusão no nosso país, a gente tem a certeza de que nossa pátria não é aqui. A gente tem a certeza de que a nossa segurança está nos céus. A nossa segurança está num Deus que não muda e que não tem sombra de variação, Deus.
Que a gente possa ter o nosso coração firme nessa verdade e que a gente possa estar seguro em Tuas mãos, Paizinho. Que a gente possa confiar nessa verdade. Deus, que nessa manhã nós possamos, Deus, ter a consciência de que tudo que a gente tem vem de Ti. E essas bênçãos, Paizinho, o Senhor nos dá para que a gente possa compartilhar com outros também. Que a gente possa retribuir a outros aquilo que o Senhor tem nos dado e que a gente possa sentir a dor do outro, se compadecer e ajudar segundo as nossas condições. Que as pessoas possam olhar para o seu próximo e enxergar que eles podem fazer um pouco mais. Que a gente como igreja possa se levantar e impactar a sociedade, principalmente nesse momento de crise, onde todas as instituições estão, de certa forma, desacreditadas. Que a gente possa levar o Teu nome e que as pessoas possam entender quem Tu és a partir de nossas atitudes também. Nos leve em paz para as nossas casas, que a gente possa desfrutar do tempo com a família e sempre tendo em mente, Paizinho, que nossa pátria não é aqui e que a gente possa confiar nisso e viver por isso. Isso que eu te peço, te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém. Obrigado, querido. Dê um abraço ao seu irmão aí do lado, desejando a paz. Obrigado por sua atenção, viu?